Vamos ler a palavra com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, que acha-se escrita no Evangelho por Mateus, capítulo 13. Nós vamos iniciar no versículo 44 até o final. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Somente até aqui. Como ouvimos a leitura, o Senhor Jesus, Ele gostava de falar com as pessoas, com a multidão, usando sempre alguma comparação que eram as parábolas que Ele fazia. Ele havia falado com aquelas pessoas sobre vários assuntos, mas uma que nos chama a atenção aqui, ele havia falado sobre uma comparação que fazia do trigo e do joio, duas plantas diferentes, distintas, porém iguais na aparência, mas o fruto distinto, não era nada a ver um com o outro. Ele fez então esta comparação, indicando aos ouvintes que daqueles que participavam dos seus encontros, daquela multidão, e mesmo os seus discípulos, existiam aqueles que eram escolhidos para serem servidores do Senhor, mas também outros que estavam juntos, que acompanhavam, mas não faziam parte. E que ele bem que poderia afastá-los do convívio, mas ele não deixava, porque esta separação ficou reservada para o fim, quando ninguém poderia dar parecer nenhum. Então ele falava que havia alguém plantado o trigo na sua terra, e quando foram ver o que nasceu, nasceram as sementes de trigo, mas também as sementes do joio. E o joio, segundo informações que dizem, ele tem mais força do que o trigo, ele cresce e acaba até roubando as qualidades, os nutrientes da terra junto do trigo. Isto prejudica, mas se vai arrancá-lo, a raiz se entrelaça com as raízes do trigo e acaba arrancando o trigo também. Então o Senhor Jesus fez essa comparação justamente para dizer que as pessoas perversas e malignas que não estão predestinadas à salvação, elas se misturam com os que haverão de se salvar. E muitas vezes se entrelaçam de tal maneira que não é possível tirá-la, porque se tirá-la vai tirar também a boa semente, o trigo, ou a pessoa que tem como destino a salvação.
Então, os irmãos vejam, a mocidade perceba que o Senhor Jesus, Ele estava sempre fazendo compreender a distinção entre o bem e o mal, coisas boas, coisas ruins, os que serão salvos, os que serão condenados. Sempre Ele mostrou dois caminhos, um para a vida eterna, que era Ele, e o outro um caminho muito largo, à vontade, mas que o final era tenebroso, era sofrimento eterno. Aí Ele faz várias explicações nesse sentido, e finalmente Ele faz então estas parábolas que nós lemos agora, que são parábolas que demonstram oportunidades na vida das pessoas. Ninguém gosta de perder boa oportunidade, não é? E quando perde, a pessoa lamenta e diz: bem que eu poderia, se alguém me ajudasse, se alguém tivesse me instruído, me mostrado, eu teria escolhido isto aqui ou aquilo, e não o que eu escolhi, ou não o que eu deixei de fazer. Mas agora é tarde. Então a oportunidade, ela surge sempre. Boa oportunidade e oportunidade também para fazer o mal. Mas aqui diz respeito à oportunidade para o bem. Então ele fez essa comparação, que um homem andando num campo, de repente ele olha e vê lá um objeto de grande valor, uma riqueza enorme, mas estava num terreno que não era dele. Ele bem que poderia tentar levá-lo, mas ele não podia porque não lhe pertencia, embora ele tenha achado. Mas se ele fosse dono daquele espaço, aquilo ali seria dele. Então ele pensa: eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou procurar o dono, vou adquirir esse terreno e naturalmente eu vou ser dono disto. Só que se eu deixar aqui, outro encontra. Então o que ele fez? Ele fez um buraco no chão, enterrou aquele objeto ali, cobriu, disfarçou bem, para ninguém desconfiar que havia alguma coisa oculta ali. Talvez ficou preocupado de depois ele perder a noção de onde estava. Ele deve ter posto ali um sinal, para saber que ali estava a riqueza. Deixou um sinal, que as pessoas vendo não daria valor nenhum. Mas ele sabia, quando ele encontrasse aquilo, ali estava a riqueza. E foi o que ele fez, comprou o terreno, negociou com o dono e começou o pagamento. E naturalmente, quando ele terminou, então ele recebeu o domínio da posse do imóvel que ele comprou. Antes ele tinha o direito, quando comprou. Depois que pagou, ele alcançou o domínio dessa posse, e agora ele podia usar aquilo que estivesse ali dentro. Então ele volta e vai cavar para alcançar o objeto que está enterrado. Vocês estão percebendo? Está dando para entender a comparação que Jesus fez? É exatamente assim a obra que ele faz na vida das pessoas. Oferece a oportunidade. Se a pessoa entender que é oportuno, que ele não pode perder aquilo, então ele vai lutar para a aquisição daquilo. Ele vai trabalhar, vai buscar, vai negociar e assim por diante. E depois que ele tiver posse definitiva, naturalmente ele vai passar a fazer uso daquela riqueza que vai tirar dele a pobreza e torná-lo um homem de vida melhor. É exatamente isto que Deus faz com todos nós. Ele dá a oportunidade, mostra a riqueza. Agora a pessoa tem que lutar para possuí-la, esconder para não ser saqueada, não ser roubada, não é? Ele tem que esconder e tem que deixar sinal daquele lugar para ele não perder também. É isso que Deus faz conosco. Na graça bendita que Ele nos oferece em Jesus Cristo, está este tesouro, esta riqueza, que quem aceita deve negociar, ou seja, propor aquisição comprando.
Não é pagar com dinheiro, nem com Pix, nem com cheque, nem com cartão. É nada. É um comprometimento de pagar enquanto viver, que não é dinheiro, mas é com obediência. E fazendo isso, ele vai ter também um sinal para não perder. O sinal vocês têm. Receberam já o penhor do Espírito Santo? Porque se perder, aí você não acha mais. Não sabe onde é que ficou aquilo que eu tinha ganhado, que era a graça. O Espírito Santo foi embora e você perdeu a graça. Veja que comparação pura que Deus fez, Jesus fez, para mostrar o valor do que ele estava fazendo junto àquela multidão e os seus discípulos também. Faz uma outra comparação da pérola, que era um objeto de altíssimo valor. Igualmente, a pessoa viu, não perdeu a oportunidade da aquisição, comprou, começou a pagar e teria então uso dela depois que tudo pagasse. E assim ele fez para poder tornar-se rico. É a mesma coisa para vocês. Na idade que vocês têm hoje, pela própria natureza, é difícil de vocês vislumbrarem o tamanho desta riqueza que Deus propôs para vocês em espírito, que é a graça do Filho de Deus. Porque a juventude passa, a idade vai embora, e se a pessoa perdeu a oportunidade enquanto lhe era oferecida, depois pode ser muito tarde. Ainda que possa, mas eu ganhei, eu recebi, eu aceitei. Mas você não marcou onde ela ficou. E você não acha mais, porque está enterrada por aí. Bem-aventurado é o moço e a moça, e todos nós, que tendo certeza da aquisição da vida eterna que já está em nós, mantê-la guardada para não perder e nem ofender o Espírito Santo para que não se retire de nós, que é o sinal. Jesus falou em 16 de Marcos aos discípulos, dizendo: e estes seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Estes dois sinais e mais os outros estão na nossa vida. Quantos moços, quantas moças que receberam, além do dom do Espírito Santo, receberam também o dom de novas línguas, que é um marco, é um sinal. Quando você está em paz com Deus e ora, você vê o sinal e sabe, aí está escondida a minha fortuna. E quem perde, fica sem noção, num tremendo de um campo, que é um deserto este mundo, não acha mais onde está localizada a herança, a riqueza que o Senhor ordenou em teu favor. E você não sabe mais como localizá-la. A hora não sente mais. Vai na reunião da mocidade somente para ter o prazer de estarem juntos e estarem juntas. Mas não sente mais nada. Por quê? Porque você perdeu a referência, perdeu a localização. É como o GPS, perdeu o sinal. Você tem tudo, mas não tem nada. Já aconteceu isso com vocês? Estão viajando por um lugar que vocês não conhecem, um endereço que não sabem. Não, mas eu tenho o GPS, está aqui na minha mão, olha. Mas você entrou para um lugar que não tem sinal. E o que você vai fazer agora? Não sabe nem voltar. Não consegue prosseguir porque não tem mais sinal. Mas você tem na mão tudo, menos o sinal. O sinal o Senhor deu para todos nós. É a manifestação do Espírito Santo em nós. Moços e moças, não podem perder o sinal. Não podem perder a direção da nossa salvação. E aqui vejam só, este é o exemplo que Jesus falou, um exemplo, como eu disse, das oportunidades. Aquele que aceita, ele recebe então a condição de usar a riqueza. Depois que ele começa a pagar, então ele já vai tomando posse do seu lugar, mas não pode usar o objeto que está escondido porque está
no fundo da terra, tem que cavar para encontrar. Sabe como é que vocês encontram e fazem uso da riqueza que pertence a cada um? Vocês têm noção como é que é? É dobrando os vossos joelhos e batendo na porta do Senhor, orando, clamando, pedindo que o Senhor, por piedade, Ele vem e mostra o sinal para nós, e você passa a usufruir das bênçãos espirituais. E estas bênçãos de Deus espirituais, que geralmente as pessoas não gostam muito de ouvir, não, porque o que interessa mais é aquilo que se vê e sente, que está no corpo, precisa daquilo. Então o interesse maior é voltado nisso. E quando se fala daquilo que está lá dentro, a pessoa se incomoda, não gosta muito de ouvir, não. Por quê? Porque eu não sei, nunca vi, e você nunca vai ver mesmo aqui. Mas se você aceitar a vontade de Deus e consagrar-se, o Senhor mostra as virtudes dEle na vida de cada um de nós. O Senhor não mostra riqueza aos olhos da pessoa, não, irmãos. Mas Ele mostra na sensação, nos sentimentos de cada um, que a pessoa passa a sentir no coração a alegria de servir a Deus. Não é porque você é moço ou moça que não precisa de sentir se Deus está ou não na tua vida. Talvez vocês que precisam muito mais do que nós que já somos idosos. Vocês que enfrentam mais lutas na carne, além do Espírito, precisam mais de poder, de manifestação da força de Deus. E muitas vezes são vocês que são displicentes, que deixam passar, não, deixa para amanhã, deixa depois. Eu sou jovem, pois é agora que você precisa, porque é agora que se oferece a vocês a oportunidade de alcançar o que é de Deus. Então a palavra é essa aí, não traz muita sensação física, mas ela traz consideração sim para quem considera. Para quem quiser ver a face do Senhor, as condições são explícitas nisso aqui. Você encontrou a riqueza, aceitou, agora também não pode deixar de pagar, porque se deixar de pagar, perde o direito. Quem compra, irmãos, um carro, sai lá da agência com o carro dirigindo, eu comprei, quanto custou? Custou 130 mil reais, já pagou? Não, eu dei uma entrada e financiei em 100 parcelas, e você disse que o carro é teu? Está na tua mão, mas ainda não é teu não, teu será a hora que você pagar a última cota, a última parcela, aí ele será teu. A vida eterna está em nós, o Senhor nos concedeu, ela fica em nós enquanto nós pagarmos. A riqueza está em você enquanto você for fiel. Deixou a fidelidade de lado, começa a ficar com a prestação atrasada. E tem juros e tem correção, porque na medida que deixamos de atender à vontade de Deus, irmãos, o comprometimento nosso aumenta. É cumprir aquilo que deixamos de cumprir lá atrás e cumprir o que vence hoje. Hoje está vencendo aqui na vida de todos muitos comprometimentos. Primeiro, da tua comunhão com Deus. Você está em comunhão com Ele ou está desligado dEle ou desligada dEle? Se você estiver assim, mesmo que você queira pagar, nós pagamos, irmãos, as nossas contas no celular, não é assim? Mas para pagar, eu tenho aqui a fatura, tenho o código de barras, tenho aqui a minha conta, tenho acesso, tenho o saldo, mas não tenho internet, não tenho sinal, e vence hoje. Não é assim que acontece com a gente de vez em quando? Meu Deus, tem que pagar isso. Se eu não pagar hoje e for pagar amanhã, já tem multa. Eu quero pagar hoje, mas aqui não tem sinal. Como é que vocês fazem? Tem que procurar onde e fica olhando ali até que apareça o sinal. A hora que apareceu, deixa eu correr e pagar a minha conta que vence hoje. Como é que está o sinal aí contigo?
Tenha comunhão com o Senhor. Comunhão é o sinal, irmão, não é da internet, é lá da glória de Deus. Se não tem, não dá para negociar com o Senhor. Mas se você tiver, até a tua conta que está atrasada, que pode já ir à execução, você pode resgatar agora, porque você está conectado com o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. E vocês são especialistas nisso. É uma prática violenta. 2 instantes já está acessando. Acessa o Senhor agora, então. Se você pegar o teu celular, o teu computador, menos de 1 minuto você já entrou onde você quiser, desde que tenha sinal. E o Senhor está oferecendo agora, irmãos, o sinal para quem quiser. Quer anotar aí o acesso? Fica em comunhão. Bendito seja o Senhor. Mocidade, se vocês ficarem em comunhão, o Senhor vai conceder a vocês agora mesmo o sinal, não a internet, o sinal, a glória dos céus. E se Ele fizer isto, negocia com o Senhor já. Senhor, eu já deixei de pagar minhas contas aí contigo faz tempo. Estou na desobediência, estou falhando muito, erro, esqueço, congrego pouco, não canto mais. A coisa está feia para o meu lado, eu estou devendo muito, mas eu queria agora acertar minha conta. Dá o sinal. Vocês não pedem quando chegam no lugar, falam, vocês têm o sinal do Wi-Fi aqui para mim? Não é assim que vocês fazem? Quando vocês viajam? Claro que é. Aí alguém fala, anota aí, ó, é assim, assim. Aí você escreve, oh, graças a Deus, já tem o sinal aqui. Olha, mocidade, se vocês procurarem a comunhão agora, não virá um sinal de Wi-Fi, mas o sinal do reino dos céus, pela virtude do Espírito Santo, que alguns já estão sentindo aí, estão ouvindo isto, essa glorificação que tem uns moços lá atrás glorificando, uma meia dúzia aqui também glorificando, vocês todos estarão conectados com o Senhor. Glória ao nosso grande Deus. Irmãos, quem anda desconectado com o Senhor, anda exposto, está vulnerável. Qualquer coisa que vier, pega. É como quem não se vacinou contra a Covid. Agora não, mas gripe. Quem não é vacinado contra a gripe e já está um pouco fraco, sem resistência, o primeiro lugar que tiver um gripado, você sai espirrando também e já vai dar febre. Por quê? Porque está desprotegido. Receba agora a proteção que vem do céu. Glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mocidade aqui presente, mocidade conectada por este mundo, haja comunhão agora e receba aí não uma vacina, mas uma proteção que venha dos céus, uma ligação direta com Deus. E isto acontecendo, não tem problema que nos impeça de sentir o Senhor. Nas dificuldades, nos momentos que nós temos que aparecem e não sabemos o que fazer, é só ligar que você tem sinal e fala com o Senhor e vem a solução na nossa vida. Por isso, mocidade, é necessário que nós nos acheguemos a Deus. Não é só aqui não, que aqui também não está completo. É uma boa parte que já se conectou, outra está meio fora de área. Mas quem já sentiu o Senhor um pouquinho aqui, conseguiu alegrar-se com a presença de Deus. Não perca esta oportunidade, porque as riquezas oferecidas pelo Senhor já vos pertencem. Agora é duro, irmãos, ver uma pessoa dona de uma grande herança, e a gente olha e fala, meu Deus, esse moço, essa moça, recebeu uma herança, milhões de dólares, é rica, ela nem sabe a riqueza que tem.
E quando olha, não tem nem um cartão de crédito, não tem um tostão no bolso, quer tomar um cafezinho, tem que alguém pagar para ela. Não tem. Mas olha, mas é tão rica, miserável, não é capaz de pagar um café para ela. Como é que ela vai pagar se ela não tem nem para ela? Quantos que estão nesta graça têm o direito, mas estão tão endividados que perderam o crédito, e não tem um tostão no bolso, e não tem um cartão que te garanta, e você precisa, tem que estar dependendo, pedindo oração para a mãe, para o pai, pede oração para o cooperador, pede oração para as tuas amigas, para os teus amigos. Por quê? Porque você mesmo não tem por quê? Você é rico, você é rica, é que você está com uma dívida grande, quer negociar com o Senhor nesta tarde? O Senhor propõe um acordo com a mocidade hoje. Santo é o Senhor. Isso é bondade de Deus, é oportunidade. É o que o Senhor Jesus falou aqui: tesouro escondido, pérola também. No final é que ele fala das consequências de quem perdeu a oportunidade e tampouco se interessou para poder regularizar a sua vida. Então vocês viram aqui, eu parei aqui, nem cheguei a terminar o capítulo, que ele fala assim: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os maus serão lançados na fornalha de fogo, que vai haver pranto e ranger de dente. Vocês entenderam? Jesus falou para eles. Ele falou: sim, Senhor, nós entendemos. Era o que o Senhor queria que eles entendessem. E vocês que estão ouvindo agora esta palavra, entenderam qual é a finalidade da palavra? Deu para compreender por que é que está sendo pregada desta maneira? Se vocês entenderam, a consequência dos que não entenderam e conseguirem endividados longe do Senhor, a consequência é terrível. Mas vocês que estão aqui em dia com o Senhor, ou mesmo devendo alguma coisa, mas procurando regularizar a tua situação perante o Senhor, saiba de uma coisa: o Senhor não te deixa e não te abandona. Falou para os discípulos: eu vou embora, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda não consumaram os séculos, e o Senhor está conosco agora, porque Ele prometeu: quem quer se salvar não fica no caminho, o inimigo não rouba a sua riqueza, não perde a graça, porque o Senhor o ajuda. E hoje a palavra abre um espaço, irmãos, de acordo. O Senhor quer fazer uma anistia, um acordo para quem está devendo. Vocês já viram o que faz o prefeito de uma cidade quando vê que o endividamento, o IPTU está crescendo e o povo não tem mais recursos, está muito empobrecido? O que ele faz? Para a pessoa não perder a casinha onde mora, o bem que tem, ele oferece uma anistia. Anistia é perdão, é condição de poder regularizar. Vocês aceitam serem anistiados nesta tarde? Santo é o Senhor. Mocidade do mundo inteiro que está ouvindo agora, presentes aqui um pouco e por este mundo afora ouvindo, é um dia, último dia do mês de agosto de 2025. O Senhor anuncia a mocidade: a partir de amanhã, que começa um novo mês, é tempo de anistia, de misericórdia, de perdão, de bondade, de concessão de benefício. Só não ganha quem perde esta oportunidade. Bendito seja Deus. Olha, mocidade, se vocês pudessem meditar um pouquinho no que foi pregado agora, é que às vezes a gente por negligência não se interessa nem em saber, mas quem está aqui interessado e olhando para dentro de si: meu Deus, eu preciso ser anistiado. Tenho errado, tenho tropeçado, mas agora estou entendendo que eu tenho uma grande riqueza que ainda está escondida, eu não quero perder.
então seja anistiado em nome do Senhor Jesus. Palavra de misericórdia e de bondade para aqueles que querem herdar a vida eterna. Deus seja louvado. Eu gostei do amém que deram lá embaixo. Quem gritou esse amém, acho que está interessado em sair daqui hoje com esta garantia que o Senhor está oferecendo. Mocidade, vocês não podem imaginar o valor que vocês carregam convosco. É por isso que o adversário não dá sossego para vocês, porque ele sabe que sobre a cabeça de cada um tem uma grande bênção guardada, futuro da obra de Deus na terra, até que o Senhor volte. Então, como disse no começo, essa aqui é uma reunião de aconselhamento. Vê que não tem despedida de casal, não tem testemunho, porque este tempo que nós temos aqui, alguns minutos, sem pressa, porque a gente vai às vezes numa reunião, mas fica olhando no relógio, né? Se demorar muito, vai dar o que falar. Mas aqui, se der um pouquinho o que falar, não importa. Se der o que falar mal, paciência. Mas se der o que falar bem, melhor para nós. Porque só o fato de vocês terem vindo aqui hoje, alguns vieram até de longe, para estar na reunião, é porque vocês têm um pouco do amor de Deus, senão vocês não viriam, não. Então o Senhor também não pode deixar vocês voltarem do jeito que vieram. Precisam voltar com algum benefício do Senhor. E o benefício já foi oferecido aí, não é? Que é a misericórdia e o perdão. E como disse, nós estamos aqui com uma relação de pontos importantes para comentar com vocês. Depois, no final, tem algumas perguntas e respostas que alguns homens já haviam manifestado. Não dá para fazer aqui, se for se perguntar aqui a dúvida que cada um tem, nós íamos ficar até amanhã e não íamos conseguir responder tudo, e nem vocês perguntaram tudo. Mas algumas, que alguns servos de Deus já tinham guardado consigo, nós vamos falar. Começando primeiro com a pureza do nosso coração com Deus. Isso é importantíssimo, mas não é só para com Deus, para a sociedade, para a vida. A pessoa que tem integridade, a pessoa que não esconde, não tem por que esconder nada, então ela é íntegra. Nós vamos falar então dessa integridade. A integridade essa divide em 3 situações. A primeira é a pessoa ser íntegra consigo mesma. Que eu preciso ser íntegro comigo. Se eu começo a querer me enganar a mim mesmo, é a pior situação que existe. A segunda é a integridade com Deus. Que Deus conhece tudo que eu penso, conhece meus planos, conhece minhas intenções, conhece tudo que eu tenho escondido dentro de mim, que ninguém sabe, Deus conhece perfeitamente. Então eu preciso ser íntegro com Ele. Eu não posso querer enganar o Senhor, falar uma coisa para o Senhor, na minha oração, no meu pensamento mesmo, mas dentro aqui, num lugarzinho mais profundo, guardado, que a verdade não é aquela, é outra coisa. Agora vocês pensam que o Senhor é o quê? Que Ele não vê? Que Ele é homem? Não. O Senhor que nos fez, Ele conhece o sentimento, a intenção, a natureza, o gênio, conhece o caráter de cada um. Então, e Ele ama, Davi escreveu assim, Deus ama a verdade no íntimo. Então devemos ser verdadeiramente verdadeiros, para conosco e para com o Senhor. E a terceira coisa é para as pessoas em volta de mim, amigos, parentes, outros, quaisquer que sejam.
Eu preciso ser íntegro com eles também. Eu não posso falar uma coisa e ser... Falando, você é meu amigo, você é minha amiga. E aqui dentro eu sei que não é. Não é meu amigo nada. Eu estou falando isso para ele ficar tranquilo. Mas eu não vou com a cara dela, nem dele. Isto é falta de integridade, que também é deixar de ser sincera. Pessoa sincera não tem por que esconder a verdade. Ainda que a verdade muitas vezes demande um problema para consigo, traga uma situação ruim para ela. Mas a pessoa é sincera, é isso aí mesmo. A verdade é essa aí, não precisa esconder. Não é assim que vocês falam de vez em quando? Só que tem que ser com integridade. Porque Deus conhece tudo. E diferente disso, então a pessoa engana o outro e vira uma pessoa hipócrita. Hipocrisia é falsidade de caráter, onde a pessoa muda a forma de ser conforme o momento e conforme o seu interesse. O Senhor Jesus não gostou de alguém hipócrita e falou assim para os discípulos: tenha cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que é a hipocrisia. Cuidado, hein? Porque eles são hipócritas. Eles mostram, mas não são. Falam, mas não é. Então vocês afastem-se deles, porque é um perigo. A hipocrisia traz uma fermentação que muda a gente. E Jesus gostava muito de falar sobre isso. Falou mesmo sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque aquilo que eles traziam de forma hipócrita mudava as maneiras das pessoas ser, como o fermento. Você viu o que faz o fermento? O fermento é um componente que modifica a massa onde ele chega. Pessoa que fermenta a vida de outro, fermenta um, fermenta outro, ele vai mudando a situação daqueles que o ouvem. E isso está em todo mundo. Todas as pessoas, se não tiverem cuidado, se torna uma pessoa fermentadora. E tem muito disto. Entre vocês devem perceber. Então precisa cuidado, porque veja o que o fermento faz na farinha de trigo. Vai fazer um pão, você amassa, daqui a pouco, olha, está tudo igualzinho. Põe um pouquinho de fermento, depois volta lá ver o que aconteceu. Já não é mais aquilo. Agora a estrutura dela mudou. A aparência pode ser a mesma, mas o volume não é mais o mesmo. Por quê? Porque cresceu o fermento, mudou a condição física e química. Assim é também aquilo que trazem para nós. Vou te falar um negócio para você. Sabe a fulana assim? Ela me falou isso assim. Eu acho que é de você, hein? De mim? É de você que ela falou. Tenho certeza. Pronto, fermentou a mocinha já. Fermentou o rapazinho. Por quê? Porque você foi dizer uma coisa que, caindo nos ouvidos dele, entrou no seu cérebro e misturou com a pureza que tinha, já não é mais o mesmo. Quando ele lembra daquela moça ou daquele rapaz, já não lembra igual ao que era antes, porque foi fermentado. Isto tudo são males que existem no meio da massa. Massa é a multidão, é o povo. Vocês vão ver quanta coisa que isso aí provoca na gente. Isto aí então faz... Jesus fez várias comparações usando o fermento, que era a hipocrisia, que mudava a autenticidade do viver da pessoa, demonstrando aquilo que era irreal quanto aos seus atos, características reprovadas pela palavra de Deus. Então deve ter cuidado, primeiro para a gente não fermentar, e depois para não ser fermentado, e também para não ser hipócrita, enganando o outro, falando, agradando e tal, e não é, aqui dentro a gente sabe que não é aquilo. Deve ser íntegro, falar o que realmente é. Isso tudo produz no meio do povo uma doença chamada heresia. Você já deve ter ouvido falar. No contexto bíblico, é qualquer coisa ou qualquer teoria ou manifestação contrária à doutrina. O herético ou herege
ele modifica a verdade de um contexto, de um conceito da palavra, estabelecido por Deus, em todos os seus aspectos. A pessoa que manifesta ideias contrárias à doutrina estabelecida por Deus é chamada de herege. E tem herege demais no meio da Irmandade. Dá até medo de conversar com ela. Vai conversar com aquela pessoa, ela já traz uma coisa que vai deixar a gente preocupada. Olha, eu vi na internet assim, daquela irmã, daquele irmão. E eu procurei saber e procedem. Me falaram que é verdade. Pronto. Espalhou um mal que já vai me fazer mal também. Isso, quando se introduz à igreja, constitui-se um fermento que leveda toda a massa, que é o povo. São heresias doutrinárias, princípios contrários à doutrina cristã, que carregamos conosco e podemos passar de um para outro, e vai modificando, não para melhor, para pior. Então, por isso que vocês precisam ter, nós todos, precisamos ter cuidado. Agora existe um outro assunto que precisamos ter cuidado, que isso aí também faz parte da natureza da pessoa. É a avareza, que vocês conhecem muito bem o que é. Qualidade e característica da pessoa que ama excessivamente o dinheiro e as riquezas. Deita e dorme sonhando com cifrão, sonhando com dólares e sonhando com dinheiro de todo jeito. Ama o dinheiro, e quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Está escrito na palavra. Então precisamos ter cuidado e nos guardar da avareza, porque, disse Jesus, a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Então a vida nossa, ela não existe porque nós temos muita coisa e temos dinheiro. Ela consiste na nossa pureza com Deus. Disso tudo vem a vaidade. Às vezes a gente pensa que vaidade é somente a pessoa que muito meticulosa, cuidadora, que se veste, se produz, não é? Principalmente mulheres, mas homem também. Hoje a coisa... Tem homem que pinta a unha também, põe um brinquinho, não é? Faz um rabinho aqui atrás, para parecer muito bem que não é homem. Mas são vaidades, mas não é só essa vaidade. A vaidade que Jesus falou, que a palavra diz, é a idolatria, que também é idolatria, que é a autovalorização do ego. Vocês já perceberam isso nas amizades que vocês têm? Não notaram isso? Que tem pessoa que ele é superior, ele sabe mais. A pessoa estuda na melhor universidade, conseguiu passar mais próximo do primeiro lugar. E se passar em primeiro, então, ninguém segura mais. Não é isso? Tudo dele é melhor. Se tem uma coisa, um objeto qualquer, é superior aos outros. E se envaidece daquilo que é vão e vazio. A pessoa vaidosa também é orgulhosa e se sente grande, onde vai, até no andar, no vestir, no falar, pescoço erguido, olhar altivo. Vocês conhecem bem isso aí? Não conhece? Se perguntar um por outro, vocês vão dizer que sim. Ostenta valores superiores a si, ou até aquilo que lhe pertence. Tudo é melhor. Por quê? Porque a pessoa é vaidosa. Deus não aceita a pessoa vaidosa na sua presença. Porque a pessoa, além de ser vaidosa, ela se torna ambiciosa. Não se contenta com aquilo que tem. Busca incessantemente por glória pessoal e egoísmo. O eu está sobre tudo. Ela não mede esforço para atingir seus objetivos, mesmo causando prejuízo a terceiros. Mesmo prejudicando seu amigo, sua amiga, o negócio dessa pessoa, é estar superior, acima. E se der um cargo, então, na escola, no trabalho, aí que ninguém segura mais. Ela se envaidece. Se pegar uma moça, passar ela supervisora onde ela trabalha, e se for vaidosa, amanhã ela já vem de roupa nova. Não é?
e chega de sapato bem alto, batendo o pé, de pescoço erguido, até o bom dia que ela fala já é diferente. Por quê? Porque agora ela é superior. É uma ambição, uma vaidade que só é coisa que nem para o homem pecador não serve, muito menos para um filho ou filha de Deus. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, sede unânimes entre vós. O que é unânimes? A pessoa unânime é igual. Unanimidade é igualdade, não precisa ser maior. Sendo igual, está bom. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E não sejam sábios em vós mesmos. Quanto que estes conselhos fazem bem para nós, se vocês pudessem considerar isso que está sendo passado aqui hoje, e pudessem guardar isto, vocês viriam que o vosso futuro seria assegurado com paz, porque a pessoa que traz estas qualidades vive bem com todo mundo, onde estiver vai viver bem. Eu vou falar também um pouquinho sobre uma coisa que Deus fez aqui hoje. É coisa que a gente gosta, que não é dinheiro não. É bênção, mas também não é bênção assim para a gente ficar melhor do que os outros. É perdão. Quem é que não precisa de perdão? Deve ser elemento indispensável durante toda a nossa vida. Tanto quando se usa em nosso próprio favor, quanto a gente usa para perdoar outros. Usado em nosso favor deve ser com total integridade, ou seja, buscar perdão de Deus, deve haver integridade. Como é que eu vou pedir perdão para Deus do mal que eu cometi e chegar para Ele, lançar culpa nele ou nela? Vocês lembram como é que Adão fez? Os dois caíram no pecado. Eva foi a primeira que caiu na lábia do diabo. Ele enganou ela, agora ela vem e engana Adão também. Adão cai, e quando Deus vem falar com ele, perguntou: mas por que vocês fizeram isso? Ao invés dele ser íntegro, falar: Senhor, lamento, pequei porque eu quis pecar, porque me deu vontade de aceitar o que o diabo falou. Criei na conversa dele e aceitei, e eu assumo. Eu quero ser íntegro, a verdade é essa. Mas não foi assim não. Foi: Senhor, sabe o que acontece? Essa mulher aí que tu me deste, foi ela que me deu de comer. Vocês estão percebendo como é que é a coisa? Isso acontece conosco. Estão namorando, cai numa fraqueza, a palavra vem e condena, então é capaz de dizer: mas foi ele que provocou. Foi ela que provocou, Senhor. É nada, foi vocês que quiseram. Metade para cada um do pecado. Está certo assim ou não? É exatamente isso. Mas não há integridade para pedir perdão a Deus. Quer enganar o Senhor. Senhor, tu sabes que eu sou fraquinho, que eu sou fraca. É claro que o Senhor sabe. Quem que é forte diante do Senhor? Mas a gente peca quando sabe, conscientemente. Então, é como o crime doloso, premeditado. Pensou tanto e fez do jeito que pensou. Então, diante de Deus tem uma conotação diferente. Não é pedir perdão das faltas. Peço perdão das minhas faltas, porque eu sou fraquinho. Tu sabe, Senhor, eu sou jovem. Essa idade aqui é um problema, é difícil para mim. É claro que o Senhor sabe, mas você caiu não é porque você se sentiu fraco, é porque você deu vazão à tua carne. Por isso que você errou. Mas e agora, não tem mais jeito? Deus não mandou a palavra hoje da misericórdia e do perdão? Vocês ouviram? Deu para entender o que foi a palavra hoje aqui? A porta que Ele abriu da anistia, anistiar, irmãos, é perdoar.
Só que perdoar quando houver integridade. Não é perdoar por malandragem como se faz com o imposto, por exemplo, que a pessoa pode fazer alguma artimanha, um artifício qualquer para enganar as autoridades. Não é isso não. Mas entrou em situação difícil, apertada, não pôde pagar. Um dia o governo propõe um ajuste, uma facilidade. É o que o Senhor fez aqui hoje. E agora Ele está esclarecendo como é que se faz acordo com Deus. Então Adão tentou passar uma conversa no Senhor, pensando que o Senhor aceitava, mas o Senhor sabia, você errou porque você sabia que não era para fazer isso. Você acreditou na palavra do inimigo e descreu na minha, e você fez consciente. Então você vai pagar agora, você vai morrer. A morte você trouxe como consequência. Não poderia Deus falar, tá bom, você morreria, mas eu não vou deixar você vivendo para sempre. Mas não, Ele perdeu. Por isso que a morte veio. Porque Ele também não conseguiu o perdão total de Deus por falta de integridade. Isso aqui não pode falhar em nenhum de nós. Em se tratando de obter perdão de Deus, devemos considerar que, havendo integridade para com Ele, não adianta tentar justificar-se diante dele, dizendo ser fraca, ou não compreender corretamente a sua vontade. A gente fala isso. Ele conhece todas as circunstâncias nossas no momento do pecado, seja uma mentira bem planejada, seja uma desobediência qualquer meditada antes, Ele conhece tudo. A verdadeira integridade faz a pessoa confessar o seu erro com sinceridade e real arrependimento, para que seja perdoada e justificada. Vocês gostam de conselho assim? Se vocês gostarem, eu vou continuar no mesmo assunto, porque daqui a pouco vai ser explicado numa situação que nós vamos precisar conhecer muito bem isso aqui que passou já e que eu ainda estou falando. Agora, quanto a perdoar alguém, deve haver integridade para não alimentar a ofensa recebida, quando vocês são ofendidos, potencializando o erro ou falha, mas usar esse perdão para que se apague de uma vez a diferença e possa restituir outra vez a paz. Então, se alguém vem pedir perdão para um de vocês, não vai ficar cavando. Mas foi você mesmo que me ofendeu, lembra? Você veio pedir, eu vou te perdoar, mas você tem que ouvir também a verdade. Não é desse jeito não. Falei, tá bom, você quer que eu te perdoo? Eu te perdoo. Em nome do Senhor Jesus, está perdoado. Esqueça tudo o que passou, ainda que esteja doendo a pancada, mas esqueça tudo. Esse é o perdão verdadeiro. Se a pessoa não é honesta e íntegra consigo mesma e perante Deus, que é santo, se não for, porque Deus é onipresente e onisciente, como será diante de seu próximo que não conhece seu pensamento? Se eu não sou sincero e íntegro com Deus, que me conhece mais do que eu mesmo, como é que eu vou ser sincero com meus irmãos e íntegro com Ele, se nem com Deus eu sou? Deu para compreender isso aqui? Como é que nós precisamos ter este cuidado? Estas qualidades que estão sendo anunciadas hoje por causa dos defeitos que podemos ter, são qualidades divinas. Vocês sabiam e sabem como é que Deus fez Adão? À sua imagem e semelhança. Vocês pensam que a imagem de Deus é a imagem do homem, do jeitão dele, assim? A imagem e semelhança que a palavra fala, era as qualidades divinas, os atributos de Deus. Ele colocou no homem, quando soprou sobre o homem o seu espírito. Essa é a imagem e semelhança que perdeu quando pecou, e que Jesus está devolvendo para nós agora. Outra vez a imagem perdida e a semelhança de Deus. Você não canta aquele hino? Igual ao Mestre eu desejo ser, em santidade e
crescer, não lembro outra coisa, em santidade e crescer. Deve ser o nosso desejo sermos iguais ao Mestre, Jesus Cristo. Então vocês não se ofendam com esses conselhos, tenham paciência, ouçam atentamente, porque isso aqui faz bem para quem quer estar perto do Senhor. E quem precisa de Deus, quem não precisa, não tem problema nenhum. Porque muita gente acha que não precisa de Deus, acha que é dona da vida, dona da saúde, e estão por este mundo só alegria, cumprindo, fazendo, pintando e bordando. Por quê? Porque não precisa, ao seu ver, não precisa de Deus. Até que uma hora o Senhor falou: opa, vou mostrar que você precisa de mim. Dá um apertozinho, lá vem a pessoa gemendo, chorando: ora por mim. Pede oração na igreja hoje, não é assim? Deus é bom, misericordioso, Ele ensina para nós. Agora então vamos falar uma coisa que, para isso, nós precisamos de tudo isso que já foi falado aqui, um pouquinho mais. É sobre as decisões da nossa vida pessoal mediante a nossa fé. Todos nós, como ouvimos a palavra, que o Senhor ofereceu para nós hoje uma oportunidade. E aceitar a oportunidade depende de decisão. Você sabe que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é livre escolha. Ninguém é obrigado a escolher nada. Cada um escolhe o que quiser. Não é desse jeito? Só que na graça não. Nós temos liberdade de escolher a vontade de Deus como escolhemos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se vocês não tivessem escolhido servir a Deus, agora vocês estariam em outro lugar. Mas vieram aqui porque a escolha de vocês arbitraram, escolheram em agradar a Deus. Estão aqui, gostando ou não, mas estão agradando a Deus. Então veja bem, tendo a nossa fé como um grande bem que nós recebemos de Deus, entendemos que por ela definimos nossas escolhas através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tais como estudos, carreira acadêmica ou profissional, atividades extracurriculares e também até o casamento. São opções, são escolhas. Devemos buscar a Deus para que Ele nos guie no caminho que devemos seguir. Pedir para que o Espírito Santo nos mostre qual é o dom que florescerá em nossa vida e qual é o rumo que devemos seguir, conforme a sua vontade em nós. Cada profissão ou área do conhecimento nos levará a uma proposta de vida material diferente e a ambientes específicos que irão interferir diretamente na caminhada espiritual. Conforme o que se escolher, o resultado vai interferir nos nossos caminhos, no nosso viver espiritual. Qualquer escolha que se define à luz da palavra de Deus, haverá bênçãos, desde que permaneça em total obediência, pois o insucesso surge quando somos infiéis, pois o Senhor permanece fiel. Vocês perceberam que para escolher, mesmo na hora da oportunidade, para escolher o que é bom, precisa oração e guia de Deus pelo Espírito Santo que habita em cada um de vocês e em todos nós. Com Ele nós não erramos, nós vamos escolher certinho o que é correto. Agora, arbitrar por uma coisa incorreta, uma coisa que não é para agora, é para daqui 20 anos, então o tempo perdido daqui até lá é muito grande. É bom quando a nossa escolha é para agora, imediatamente, o resultado é já. Porque existem escolhas que ela daqui 5 anos, 6 anos, vai fazer um curso longo,
escolheu, está perfeitamente acertado, convicta, orando a Deus humildemente, com integridade, com sinceridade, Deus abençoa, Deus guia, Deus prepara oportunidades e mostra caminhos que a pessoa siga, que o jovem siga e seja bem-sucedido. Eu penso que vocês precisam disso. Eu já estou no fim da minha carreira, né? Já vivi muito, mas eu continuo precisando sim. Eu quero saber ao amanhã como é que vai ser. Mas já estou no fim da... Não importa, não sei quando eu vou viver. Qualquer tempo que eu viver, para mim é lucro. Mas eu quero saber, porque eu não quero dar um passo que depois eu venha pagar uma conta mais alta. E vocês que têm a vida toda pela frente, viveram 10%, 20% da sua cota, e o resto, já pensaram nisto? Olha, o conselho está aqui sendo dado nesta tarde. Não cansem de fazer o bem, não cansem de estarem ligados com Deus, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Agora vamos ver uma coisa aqui. Precisa ter cuidado em escolher profissões lícitas, mas não convenientes. Tem muitas profissões legalmente até interessantes que as pessoas podem exercer. Só que para nós não convém. Eu não vou dizer porque nem convém falar aqui nesse lugar santo. Mas vocês sabem que existem muitas profissões que para vocês só trarão prejuízos espirituais. A conveniência naquilo que se escolhe se baseia na palavra de Deus. De forma resumida, observamos o que disse Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 8. Aqui vocês vão ver que não é difícil. Alguém pode, mas como é que eu vou saber? Então escuta só. Paulo falou assim para os irmãos de Filipenses: olha, quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, mocidade, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. É difícil isso? Aí vocês podem pensar tranquilamente. O que também vocês aprenderam, receberam e ouvistes em mim, disse Paulo, fazei, e o Deus de paz será convosco. Vocês perceberam que não é difícil a gente ter facilidade na opção daquilo que é melhor, desde que sigamos os conselhos. Você viu essas qualidades que tem aqui, vocês analisam tranquilamente. Está dentro da palavra? Pode entrar, pensar, lutar, que o Deus de paz será convosco. Vocês gostaram da proposta? É Deus quem faz isso para vocês hoje. Se vocês fizerem isso aqui, pensar nessas coisas boas, vocês acham que Deus vai deixar vocês na mão e não olhar? Claro, Deus de paz será convosco. Agora, como crescer no conhecimento espiritual? Vocês viram que aqui para trás, muitas coisas dizem mais respeito à nossa forma de viver, de nos conduzir, não é? Forma da gente ter sucesso perante a comunidade, perante a irmandade, no trabalho, no convívio, onde estivermos. Mas agora vem aqui um outro lado, que é o lado de grande importância, que fala como crescer no conhecimento espiritual. Ele se alcança através da dedicação à leitura da Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Havendo interesse em conhecer os fundamentos da graça de Deus, devemos procurar conhecer o contexto daquilo que lemos, pela dedicação e meditação. Paulo ensinava Timóteo a ler, meditar e refletir de forma profunda sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Timóteo era um moço, solteiro, e Paulo ensinava a ele se dedicar, ler, buscar, conhecer melhor. A ideia central é que ao meditar na palavra de Deus e aplicar seus princípios, a pessoa receberá discernimento e sabedoria.
e vai compreender os caminhos de Deus para aplicá-los em sua vida. Isso aqui é importantíssimo para nós. A falta de conhecimento da palavra tem sua origem no trajeto da vida. Muitos desistem do caminho de Deus por falta de informação espiritual, por não conhecerem bem no que acreditam. Desconhecer a palavra por falta de leitura da Bíblia, que muita gente não gosta de ler. Em debates acerca da doutrina cristã, tem jovens que se calam e até se envergonham por falta de conhecimento, não sabendo nem o que responder, porque não leem. Procurem ler e se aplicar. Temos visto grande pureza e santidade no meio de nossa mocidade, moços e moças muito crentes, firmes na fé, que estão bem fundamentados e perseverantes na graça do Senhor Jesus. Isso é uma verdade e sabemos que tem muito. Contudo, vivemos tempos de muita opressão contra a fé cristã no mundo. Os anticristãos são maiores em número no mundo e são muito agressivos em suas exposições e seus ataques. Vocês sabem que é assim. Demonstram inexplicável ódio pelo cristianismo e pela Bíblia. Somente pela santificação a Deus, o cristão encontrará forças e virtude e também poder para enfrentar os inimigos da Bíblia e de nossa fé. Quando estudar os versículos da Bíblia para recitar, devem estender a leitura em todo o capítulo para compreender a essência contida no texto. Isto os fará sábio nas Escrituras. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 3, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo sabia que Timóteo, desde criança, conhecia a palavra. Vamos falar agora num tema ruim, porém necessário. A homossexualidade na igreja. Vocês devem saber que, lamentavelmente, isto aí tem entrado já no meio dos fiéis e tem trazido muita dificuldade em conviver com esta situação. A igreja não se insurge contra a pessoa homossexual. Ela expõe o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. A nossa fé cristã é respaldada exclusivamente pela Bíblia. A homossexualidade é uma prática que, por opção, a pessoa aceita. Mas ser tentado por ela não configura homossexualidade. A pessoa pode até ter alguma tentação, mas não se configura uma homossexualidade na pessoa. Devemos respeitar a opinião e escolha de cada um por causa do livre arbítrio que a pessoa tem. Contudo, quem quer seguir a Cristo deve conhecer e obedecer à sã doutrina contida na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não devemos ter preconceito contra ninguém, seja qual for a sua forma de vida, pois Deus tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa e fazê-la caminhar na obediência de sua lei, de sua palavra, seguindo fielmente o Evangelho de Cristo. Não confundir a homossexualidade, que é uma prática que a pessoa tem por opção, escolhe ser, diferente do homossexualismo, que é uma enfermidade, é uma doença, que ela pode nascer com o homossexualismo, ou podem ficar enferma no decorrer do tempo, não é? Mas a homossexualidade é uma opção que a pessoa tem para praticar coisas contrárias à palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre convívio com as pessoas que não conhecem a graça. As divergências fazem parte do convívio entre pessoas, mas as que são humildes suportam e convivem, vencendo as dificuldades que são naturais. Isso ocorre no lar, no trânsito, na escola. A má convivência gera irritações,
desvios de conduta e até reações malignas que podem levar a pessoa ao erro. É necessário ter prudência quanto ao convívio com pessoas que vivem no pecado. A amizade muito próxima pode contaminar o viver cristão do jovem, do moço ou da moça. Não devem adotar seus estilos e modo de viver, pois ainda que alguma coisa pode ser lícita, contudo, podem ser inconvenientes. E nós convivendo com pessoas de todo tipo, pessoas que mesmo não conhecendo a graça, vivendo no mundo, longe de Deus, contudo, não são pessoas transmissoras do pecado. É uma vida normal, uma vida confiável até, que não nos contaminam. Mas aqueles que são perniciosos, doentes, contaminados e contaminadores, aí precisa ter cuidado. Agora eu vou falar numa coisa que parece que mexe um pouquinho com todos. Namoro, noivado e responsabilidade matrimonial. Isso aqui diz respeito a quem já está pretendendo se casar, que já está buscando, que está namorando ou que está noivo, prestes a se unir em matrimônio. O namoro dos jovens crentes e que temem a Deus deve ser respeitoso. É difícil isto? Vocês acham impossível? Respeito é uma forma de se conduzir, deve existir em todos os aspectos. Lembrando-se que o Senhor tudo vê e conhece os corações de cada um. Deus não vai na conversa de ninguém. Ele conhece o que a pessoa está pretendendo, meditando, querendo. Quando o jovem tem a intenção simplesmente de ficar, isso demonstra que está predisposto a praticar coisas que desagradam a Deus. Essa prática tem levado muitos a cometerem um grande pecado, que é a fornicação, que é o contato em pessoas quando não existe o casamento, por cujo pecado podem perder a graça de Deus. A conjunção carnal entre pessoas que não são casadas é pecado. Esse pecado torna-se maior quando, tentando desviar-se da condenação, que é explícita pela palavra de Deus, usam outros meios, outras práticas, caracterizadas como lascívia, que é um desenfreamento sensual incontrolável, além dos que usam outros meios contrários à natureza, cuja impureza é pecado grave diante de Deus, gravíssimo. No capítulo 5 de Efésios, versículo 5, Paulo escreveu assim: vocês sabem bem isto, que nenhum fornicário ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que não dá para falar muito, porque se vai falar, vai ficar ruim para nós. Mas vocês entenderam bem isso aqui. Agora, falando do namoro, noivado e casamento, é comum alguns jovens, assim que iniciam o namoro, buscar a palavra para casamento, porque é isso assim. Está pretendendo casar? Achou uma irmãzinha ou um irmãozinho que mais ou menos estão afinados. E fala, não, nós precisamos pedir a palavra, não é? Vamos buscar. Então é preciso conhecer todas as implicações que existem quando se trata de um possível relacionamento que deve ser sério. O início de um namoro deve ter como objetivo o casamento. Vai namorar porque quer casar-se. Só que, quando se fala em casar, tem as premissas, as coisas preliminares necessárias. Primeiro, procurar saber se é a vontade de Deus quanto à sua futura união, mas isso é necessário conhecer os aspectos que existem, precisa conhecer. Porque diz a palavra, do homem a preparação do coração e de Deus a resposta da boca. Preparação do coração não é só saber se gosta, do jeito dela, da voz dela, da forma como ela é, não é só isto.
Conhecer se realmente existe atração entre si com respeito a todos os aspectos, físicos, psíquicos e a maneira de ser. Se há compatibilidade social entre si. Se há a forma que ele nota nela e ela nele, se há compatibilidade. Se não há, e vê, porque às vezes não há compatibilidade, mas é situação facilmente ajustável. Um sobe um pouquinho, outro desce um pouquinho, nivelou. Então está tudo certo. Mas tem coisa que não. Tem coisa que não tem como baixar mais, nem como subir mais. Já passou do limite. Também olhar a idade para se casar, porque às vezes começa com 14, 15 anos, ele e ela, é muito cedo. Isso aí, se falar em casamento, vai complicar, porque não dá ainda. Tem que esperar um pouquinho mais. Pode até se gostar e tal, mas já querer formar um parzinho, já pronto para casar, isso pode dar um problema no meio da viagem. Então precisa cuidado. Tem que analisar a idade para se casar e a compatibilidade entre as idades, porque às vezes há muita diferença de idade entre um e outro. Porque um viveu 10 anos para frente, então o que ele viu, isso aqui não viu ainda. O que ela já viu, isso aqui ainda nem conhece. E na hora de pôr as coisas sobre a mesa, não vai dar afinação. É como instrumento, que tem instrumento que nunca vai afinar com nada. O músico sabe disso. Não presta. Ele só presta para tocar sozinho. Tocar em conjunto desafina. E os músicos sabem muito bem como que é ruim isso aí. Então tem que ter compatibilidade. Também a condição socioeconômica, condição cultural. É preciso ver, é ruim dizer isso aqui, mas precisa ver. Porque nós estamos acostumados a lidar com essa casa depois que casou. Mas ele também é isso, ele não sabe isso, ela não sabe aquilo, ele não gosta disso, ela não gosta daquilo. Mas tinha que ver antes, porque depois que fechou o negócio e se comprometeu, agora não tem mais o que fazer. Condição cultural, projetos de formação intelectual e profissional. É preciso ter um projeto na vida, uma intenção, pensar no futuro. Também condições financeiras, atual e futura, entre outras. Se não existe a menor condição para casar-se, não é só casar e viver junto, mas onde é que vão viver? Na casa da mãe? Na casa do pai? Tudo isso precisa pensar um pouco antes. Porque se vai para a casa do pai dela, da mãe dela, então o moço tem que saber que ele vai ter que se ajustar às condições lá daquela casa, que nem sempre vão ser aquele aguarda, vão ser diferentes. E ele vai ter que aguentar tudo. Vai ter que aguentar uma segunda mãe, que vai chamar atenção, que vai torcer mais para ela do que para ele. Quando vê que ele está triste, ela não vai dar atenção nenhuma. Mas se vê que ela está triste, vai chamar ela de lado e perguntar, vai cochichar com ela. Tudo isso aí existe. Aí complica o casamento. É ruim falar isso, não é? Eu não sei se vocês acham ruim ouvir também. Mas é coisa que existe. Então vamos continuar aqui, que falta pouca coisa sobre o casamento. Para se buscar confirmação através da palavra, isso aqui é importante vocês saberem. Deve ser de comum acordo entre ambos, e sempre 2 ou mais confirmações. Por quê? Entre ambos. O que adianta ele buscar confirmação, mas ele já quer gastar, já gosta dela. E ela está um pouco reticente, desconfiada. Ela não foi. Aí ele chega, Deus respondeu que é da vontade dele. Aí ela às vezes não tem coragem de encarar a situação e aceita. Mas ela não se sentiu confirmada. Ou vice-versa, às vezes é ela que quer casar mesmo com ele. E qualquer palavra que vier, ela pega lá no ar, lá na estratosfera e traz que deu certo. E Deus falou e se firma. E usa toda a fé que tem naquilo que nem para ela não era. Não vai dar certo. Deve ser de comum acordo entre os dois. Caso sintam-se confirmados, devem ter ciência de que para que se cumpram as bênçãos de Deus, aqui é que está o segredo,
devem permanecer fiéis à palavra, pois de outra maneira o Senhor cumpre suas promessas àqueles que lhe são fiéis. Aí alguém diz assim: por que Deus responde que é da vontade dele e a pessoa casa e depois não dá certo? Vocês querem saber por quê? Porque uma coisa é uma pessoa pedir confirmação da palavra de Deus para alguma atitude que ela tem que tomar e ela responde por si. Isto é uma coisa, vai depender exclusivamente da sua fidelidade. Outra coisa é uma sociedade ou um casamento que depende não só da fidelidade de um, mas de dois. Porque se um não é fiel, fica um só, e aí o negócio não vai andar. É que nem uma carroça com uma roda só, não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque precisa as duas andarem juntas. Agora, depois que se casarem, os jovens devem ter comprometimento e responsabilidade em manter um lar. Isso aqui precisa chamar a atenção de todos, que não deixam perder não. Devendo assumir a responsabilidade de marido e mulher em todos os aspectos. Se o moço perceber que o negócio dele não é casar, não case, não é obrigado, fique solteiro. E a moça também. Se não tem necessidade fisiológica do casamento, pela sua natureza, não precisa, não tem atração. Por que vai casar, meu Deus? Vai ter que carregar a cruz dela e a cruz do marido? Não vai dar certo. Então, se percebe que não interessa muito pelo caso, não case, fique solteiro. Paulo era solteiro e não reclamou, não. Então, é uma saída que existe. Agora, tem que responder com comprometimento e responsabilidade de marido e mulher em todos os aspectos. E depois que casou, vocês entenderam quais são os aspectos de mulher, quais são os aspectos de marido. O convívio entre eles, de marido e mulher, deve estar sempre ativo. Por quê? Porque é a palavra de Deus, Deus fez assim. Por isso que nós nascemos. Se isso aí não existisse, essa igreja estava vazia hoje. Só teria bancos aqui. Por quê? Porque não há procriação. Deus fez isso porque é desse jeito. Até nos animais também Ele fez assim. Devem deixar a dependência da casa dos pais e cuidar da nova forma de viver em seu novo lar. Pois agora vivem sob o mesmo teto. Então casou, diz um ditado, quem casa quer casa. Não importa que a casa agora que vocês vão morar seja simples, não tenha todos os recursos da casa que você vive com os teus pais hoje. Mas vocês vão começar uma nova vida, vocês vão construir agora. E não deve, porque agora não tem tudo o que você possuía antes, agora querer desistir. Casou, minha filha, tem que ir até o fim. E você também, como marido, honrar o compromisso. O respeito e honra devem fazer parte de todo o viver e deve ajudar-se mutuamente um ao outro nas tarefas do lar, mormente quando os dois trabalham. Após o casamento, cada um deve deixar a liberdade que havia entre amigos solteiros, porém, dedicarem-se um ao outro, porque o negócio agora é entre marido e mulher. Acabou a amizade da rapaziada, das moças. Saía da faculdade, ia para cá e para lá. Agora não, você tem marido em casa. Se você vai casar e continuar estudando, teu marido está lá esperando. A tua esposa está lá esperando. Acabou sexta-feira juntar com os amigos para ir para cá e para lá. Agora, meu amigo, era uma vez. Você tem mulher em casa. Tem responsabilidade de marido crente. Caso um dos cônjuges tenha profissão rendosa e superior ao outro, que isso acontece muito, deve ser humilde e jamais usar como argumento para humilhar o seu par. Isso acontece. Às vezes a moça tem uma formação, é doutora, formou-se em alguma coisa importantíssima e tem um salário bom. Casou-se. E o marido já não é tão dotado quanto ela. Não vai humilhá-lo. Não vai dizer, quem leva essa casa nas costas sou eu.
Se eu parar de trabalhar, você morre de fome. Nunca falar uma coisa dessa. Isso é ofensa grave, desagradável a Deus. É necessário que o cônjuge, antes de assumir compromissos, quer sejam de ordem financeira ou outros, que haja compartilhamento de seu par, ouvindo o parecer de seu cônjuge, condição necessária a fim de evitar problemas futuros. Vocês que vão casar, guardem isso aqui. Em caso de dificuldade financeira que vem para todo mundo, ambos devem dialogar, conversar, buscar solução sempre de forma pacífica, evitando desentendimentos que impedem de se chegar a bom termo. Vocês vão casar? Não vai ser só alegria, não. Vai ter dia que a coisa aperta, fica ruim, escura. Vocês devem manter o mesmo caráter, a mesma forma, se conduzir da mesma... Aliás, na dificuldade, melhorar até. Se quando ia indo bem, vocês estavam numa felicidade, agora a coisa arruinou, fiquem duas felicidades, porque uma é pouco. Posso continuar falando, mocidade? Louvado seja Deus. É necessário que haja controle nos gastos, evitando compras desnecessárias e supérfluas, que podem levar a um endividamento em financiamentos, cartões de crédito, uso de limites em conta bancária, e os juros são muito altos, e se avolumam facilmente, e provocam um desequilíbrio financeiro, e traz com isso aflição e possível desgosto na vida do casal. Mas isso é a coisa mais fácil que acontece. Tem moça que ela sai, vai no shopping, vai com a bolsinha pequenininha, mas está lá o cartãozinho dela. E quando volta, um monte de sacolinha pendurada no pescoço. Por quê? Porque tem o toque, transtorno obsessivo compulsivo. O negócio é comprar. Tem 10 bolsas em casa, cada vez que sai traz uma bolsinha nova. E não usa, pior que é isso. Ah, não gosto dessa bolsa. E aí, por que você comprou? Esse sapato, não, esse sapato não combina. Aí abre o guarda-roupa, não tem mais onde pôr sapato. Mas tem o transtorno obsessivo compulsivo. Cada vez que sai tem que trazer uma sacolinha com alguma coisa. Agora vocês casaram, vocês têm que economizar. Vocês têm que poupar, evite gastos. Outra coisa, final de semana, vontade de jantar fora. É claro que todo mundo gosta, faz bem. Se estiver em boas condições, se o negócio não está muito bom, jante a comidinha de casa, porque só faz bem, não faz mal. E capriche na comidinha, porque quanto melhor você se dedicar. E outra, vocês precisam ter criatividade, moças. E o moço também. Tem moço que ele tem uma excelente criatividade na cozinha. E quando ele pega, até o vizinho fica tentado em vir almoçar com ele. Por quê? É criativo. A moça criativa é a mesma coisa. Agora, tem pessoa que não se dedica, não se interessa. Aprendeu a fazer só aquilo, é só aquilo. E vai ficar a vida inteira assim. Desenvolvam práticas construtivas, práticas que trazem alegria no lar. Outra coisa, de vez em quando, mude o aspecto visual da casa e vocês cooperem com elas. Não deixe tudo nas costas dela, não, porque isso não é bom. Comprometimento e responsabilidade social no trabalho e atenções às contas que agora existem na manutenção do lar devem ser constantes. Contas que devem pagar, que diz respeito. E outra coisa, quando vocês dividem conta, você paga a luz, eu pago a comida em casa. É ruim assim, um dia que dá qualquer transtorno, apaga a luz ou falta água, ou acaba a comida. Mas era você que tinha que ver. Mas que custa, vocês estão juntos, sentam à mesma mesa. A diferença é só 2 pratos, porque o resto é tudo igual. Por que não se conversam? Dividam harmoniosamente. E união de espírito deve haver em todos os aspectos, mesmo nos dias difíceis. Quando não há perfeita comunhão em determinados assuntos, a paz deve ser valorizada e não deve faltar no relacionamento diário. Diz a palavra: irás, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma boa medida para a conservação da paz é orar sempre juntos,
principalmente antes de dormir. Isso aqui é lei, precisa orar sim, sempre juntos, sempre em comunhão. Como governar os sentimentos? Não há no homem poder para exercer total domínio sobre os seus sentimentos, e não deve ser através da paz com Deus, cuja paz se alcança com fidelidade e comunhão. Os nossos sentimentos, eles vêm são de paz, vêm através da paz de Deus, que Ele nos governa, desde o que pensamos até nas nossas ações. A perda de paz tem a sua origem no desvio de conduta cristã e afasta a pessoa da comunhão com Deus. Só se estabelece ela através da reconciliação com Deus, pelo arrependimento, confissão e humilhação, para que haja o perdão e volte a paz. Isso aqui, gente, é lei. Arrepender é coisa benigna que Deus pode nos dar. Não deve faltar em ninguém, não. Porque quem nunca se arrepende é porque não reconhece os erros que tem. Outra coisa que no casamento faz um mal muito grande é o egoísmo, que é um mal que pode ser pecado, pois quem o possui busca seu próprio interesse, satisfação pessoal e felicidade em detrimento do próximo. Diferente do que diz a palavra de Deus, que enfatiza o amor ao próximo. Paulo ensinava os filipenses em não cultivar somente o que era seu, mas também não cuidar somente do que era seu, mas também do que era dos outros. Não confundir autoestima, isso aqui é importante, vocês que estudam, olhem bem isso aqui. Não confundam autoestima, que nós precisamos ter, com egoísmo. A autoestima, que também é o amor próprio, deve ser embasada no bem que queremos a nós, mas também ao próximo. Então não é um egoísmo. Eu quero o meu bem, mas eu quero o bem dos que estão comigo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que significa a glória. A glória tão falada pelo povo de Deus pode ter vários significados, tais como a glória de Deus, que é a sua magnificência, manifestada pela sua presença na pessoa ou coletivamente na igreja. O culto foi uma glória, a reunião foi uma glória. Então esta glória é a magnificência de Deus manifesta ali. Glória também pode ser a vida esplendorosa de pessoas notáveis, cujas virtudes e belezas são visíveis a todos. Nós glorificamos a Deus, tanto por nosso louvor, quanto pelo nosso viver cristão. Então glorificar a Deus é uma coisa. A glória de Deus são as coisas magníficas de Deus manifestas sobre nós. Agora vamos falar da vanglória da jactância. Vocês sabem o que quer dizer jactância? Então vamos ver. A vanglória é a jactância e ostentação de méritos e valores próprios, denotando envaidecimento contra a sua própria pessoa e seus aspectos, seus pertences, reprovadas pela palavra de Deus. Deus nos guarde, gente, de vanglória. Aliás, isso aí já falamos lá no começo. Vangloriar-se é uma pobreza muito grande, querer mostrar o que não é, o que não tem. Van vem da palavra vaidade. Vaidade é coisa sem valor, coisa vã. Estes são os ensinamentos que Deus deu a graça de ler para vocês. Agora tem um pouquinho mais, se vocês aceitarem. Vamos aproveitar e falar aqui, então, já que estamos todos aqui. Aceitam? Então eu vou falar das dúvidas frequentes, que muitos jovens fizeram perguntas, o que não dá para fazer hoje? Vamos ver se atende a expectativa de quem perguntou, que eu não sei se está aqui. Alguém perguntou assim, o que é ser selada e como eu sei se foi selada? E qual a diferença de selada e falar línguas? Essa pergunta muita gente faz. Selo é garantia. O selo do Espírito Santo, a pessoa recebe quando crê no Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador. Então recebe o Espírito Santo
foi selada com o Espírito Santo para o dia da sua redenção. Romanos 8,16, Paulo ensinava os irmãos romanos assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e temos uma nova vida na graça. Os sinais que seguem os que creem estão contidos no fruto do Espírito, conforme escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estas qualidades constituem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é igual um cacho de banana. Qual é o fruto da bananeira? É um cacho de banana. E quais as coisas que tem no cacho? Tem as bananas, cada uma é uma coisa. Tem banana grande, banana pequena, tem banana podre, tem banana verde, tem banana que não presta, tem banana que o bicho come. Não é assim? Fruto do Espírito, ele tem todas as qualidades que nós precisamos, que vocês ouviram aqui. Caridade, gozo, que é a alegria do Espírito Santo, a paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Ânimo longo, que não desanima fácil. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas são as coisas que pertencem ao fruto do Espírito. A diferença entre ser selada com o Espírito Santo e falar em novas línguas é que o selo é garantia para a salvação, e dom de novas línguas é sinal dado por Deus. Está entendido isso aqui? Bom, se não entenderam, mas é isso aqui mesmo. Falar em línguas é falar a língua dos anjos? Não. Quando alguém recebe o dom de novas línguas, fala a língua dos homens, não é dos anjos. Quando um anjo fala com um homem, ele fala na nossa língua, e não nós na língua deles. Quem é que sabe qual é a língua dos anjos? Ele não mora aqui no mundo, ele mora no céu. São eles que falam nas nossas línguas e conversam conosco. E nós não falamos na língua dos anjos. Então, sei que, a outra pergunta, eu sei que não é recomendado que tenha dança na festa de casamento, porém, qual seria o motivo exatamente? Essa é uma pergunta que alguém fez aqui. É inconveniente que haja dança em festas cristãs, pois a conotação principal da dança, aqui que está a coisa, é o aspecto sensual que desagrada a Deus. É isso aí. Mas o povo no Antigo Testamento dançava, mas a dança que eles faziam não tinha essa conotação que tem aqui, que é aquelas danças sensuais, onde duas pessoas, homem e mulher, se agarram para dançar. Isso aí desagrada a Deus. E num casamento, depois que foi feita a oração, é inconveniente que haja isso aí. Então eu pergunto, é necessário ter oração no casamento? Tem algum ensinamento sobre isso? É claro, irmãos. É bom que haja, logo após a cerimônia do casamento e o início da festa. A oração não é dever exclusivo dos irmãos do ministério. Pode ser feita a oração por outro irmão, mesmo que não pertença ao ministério. Contudo, é dever de honrar a oração, pois é feita perante o Senhor, evitando que haja músicas altissonantes ou profanas, luzes coloridas e piscantes, transformando a festa em um ambiente não cristão. E essas coisas que fazem para alegrar o ambiente não são agradáveis perante a Deus, que dão uma impressão de uma boate ou coisa parecida, que isso não é bom. Ainda mais, e aí provoca as danças, que isto não agrada a Deus. Quando está escrito na Bíblia sobre as coisas que são pecados, é como evitar e pedir perdão a Deus. Em toda a Bíblia está escrito o que agrada e não agrada a Deus. O erro ou pecado cometido sem conhecimento da palavra não constitui pecado, porém todo mal cometido com consciência é pecado. Pecado é toda transgressão e desobediência do que Deus recomenda por sua palavra.
Aqui quando se fala o erro ou o pecado cometido sem conhecimento da palavra, de fato são pecados, porque todo mundo é pecador. Mas não é pecado computável, porque a consciência não registrou. Quando a pessoa faz conscientemente, demanda a necessidade depois de reconciliar-se com Deus. Na Bíblia está escrito que para não orarmos para quem comete o pecado de morte. Qual é este pecado? Bem, primeiro, na Bíblia não está escrito o pecado de morte. Existe sim o pecado para a morte. E disse João em 1 João 5,16: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Então, há pecados para a morte, e por isso não digo que ore. O pecado para a morte, que já vem com a sentença prolatada pelo Senhor, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao demônio uma obra do Espírito Santo de forma consciente, sabendo que está falando contra o Espírito Santo e diz que aquilo é coisa do maligno. Conscientemente, Deus é quem julga. Nenhum de nós tem a capacidade de tecer um comentário justificando ou condenando. O que é pecado de morte? Como eu disse, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade vos digo, disse Jesus, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, será réu de eterno juízo. Em Marcos 3, versos 28 e 29. Um auxiliar pode namorar pessoa de outra denominação? Agora eu percebi que a atenção melhorou, não é? Então vamos explicar aqui. Não é conveniente que alguém que exerce algum cargo na igreja namore com pessoas estranhas à doutrina que professamos. Ainda que possa namorar, contudo, não deve. Por quê? Não deve porque pode ter ensinos doutrinários diferentes daqueles que aprendemos, além de discordar da forma de doutrina que temos. Isto não permite que haja comunhão no viver e, consequentemente, dissabores no relacionamento. Entenderam? Então é isso aí, precisa ter cuidado. Se uma pessoa for batizada em outra denominação e vier para a CCB e não quiser se rebatizar, pode exercer cargos? Cada caso será analisado pelo ministério, pois depende de várias circunstâncias. Então nós não temos resposta pronta para isso aqui não. Mas se houver algum caso, cada caso é analisado criteriosamente a ver se Deus dá alguma luz sobre o assunto. Podemos visitar outras denominações. Olha, aqui tem gente que não está muito bem estabilizada aqui, então está querendo saber alguma coisa. Quem de fato creu no Senhor Jesus, recebeu o penhor do Espírito Santo, não sente desejo e nem necessidade de ir ou visitar outras denominações. Por quê? Porque já está feliz, pois já está satisfeita com o que Deus lhe ofereceu através de sua fé e crença. Outra pergunta: como devemos falar de nossa crença nas escolas e universidades? É nosso dever falar da graça que temos alcançado em Jesus Cristo, pois só Ele salva. Comentando-se com as pessoas sobre a velocidade da maldade desenfreada que há no mundo, sentimos necessidade de encontrar uma solução para que possamos viver em paz. A única paz se encontra em Jesus Cristo, e nós cremos que nele encontramos segurança. Enviou a nós o seu Espírito e ele habita em nós. Isso aqui é basicamente, e depois o assunto demais, o Senhor dá inspiração àqueles que falam da palavra. Como será nos últimos dias? Sofreremos? A palavra de Deus nos adverte que haveremos de sofrer as tribulações prescritas pelos profetas, e também
O Senhor Jesus disse que haverá no mundo guerra, rumores de guerras, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O Senhor não prometeu gozo para nós não, irmãos. E sofrimento faz parte da salvação. Como que aguardaremos a vinda do Senhor? Resposta: vigiando, estando atentos e guardando a palavra de Deus, para que na volta do Senhor Jesus sejamos encontrados fiéis. Agora, isso aqui de forma resumida, mas tem muita coisa para ver aqui. Quando batizamos, Deus perdoa tudo. Todo aquele que crer no Senhor Jesus e for batizado, diz a palavra, será salvo. Se será salvo é porque Deus perdoou tudo. Agora aqui, jovens, filhos e pais crentes, e que já têm idade para se batizar, devem fazê-lo? Disse Jesus, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Só que não muda. Não é porque seus pais são crentes, não necessitam serem batizados. Se creu no Senhor Jesus, nada impede que sejam batizados, não necessitando que sejam chamados, pois já conhecem o caminho do Senhor. Resumindo, é um dever sim serem batizados. Eu até achei que ia acabar mais tarde, mas chegamos no fim. Terminam aqui as respostas de algumas perguntas que a mocidade fez e que o Senhor deu graça de dar essas respostas. Mas agora nós esperamos que a mocidade se aplique mais ao Senhor. Vejam só, jovens, nós estamos num tempo que a palavra de Deus está em seu cumprimento total. E tem também, como o profeta Joel profetizou, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito abundantemente. E nós somos testemunhas. Quanta gente que Deus tem chamado e tem dado o Espírito Santo. A gente pensa que é derramamento do Espírito Santo é só a promessa, só falar línguas. Falar línguas é o sinal. É como se olhou na palavra, é a marca que você viu lá, espetada no chão, uma varetinha. Eu sei que ali está a riqueza minha. Então esse é o sinal. Quem não tem deve procurar ter sinais de Deus na sua vida. A pureza, a forma de viver em santidade também são sinais. Orar e Deus operar são sinais. Existe também expulsar demônios, são sinais que Deus dá. E outros tantos. Vocês querem ver também um sinal grande que tem? É vocês estarem aqui ouvindo. Vocês não acham que isso aqui é um sinal que vocês estão na graça? Senão, por que vocês teriam vindo aqui? Vieram aqui, é domingo, é hora de ficar, o dia de ficar em casa descansando. No entanto, vocês vieram até aqui. Eu estou vendo as moças, os moços, todos sentadinhos, quietinhos, aí, atentos, ouvindo, nem dormiram aqui dentro. Alguns até cochilaram, mas não dormiram. Por quê? É sinal de Deus que você está na graça do Senhor Jesus. E nesta última oração, se vocês quisessem, se vocês se conectassem agora com os céus, com a virtude, quem sabe Deus aumentaria o sinal e mostraria um pouco das riquezas que estão ocultas com Ele. Porque o Senhor não vai despejar isso aí no mundo, não. Para quem está no pecado, vocês acham que o Senhor vai dar sinal para o pecador? Sinal do quê? Ele está longe do Senhor. Mas vocês que estão aqui, que vieram buscar, que manifestam algum interesse, talvez não tanto, mas algum interesse em alcançar alguma coisa de Deus, que vocês poderiam estar em outros lugares e não, vieram aqui. Vocês acham que o Senhor não teria prazer de abrir os céus nesta tarde e derramar uma chuva de bênção aqui dentro e por este mundo afora? Onde tiver um pequenino do Senhor interessado em sentir, em buscar, em receber, o Senhor pode te dar um sinal nesta tarde.
de que você está na graça do Filho de Deus. Nós então iremos agora fazer uma oração de agradecimento e pedimos a todos que aproveitem a oportunidade, como o Senhor disse, anistia, misericórdia e perdão. E nessa oração que um dos servos de Deus virá aqui fazê-la, apresente um pedido de oração a favor do irmão Natanael Agrelo, que está internado. É um ancião ordenado em 1961. São 64 anos de ancião. E ele está bem idoso, está muito mal. E nós vamos então procurar estar em boa comunhão. Depois nós vamos cantar um hino bem fervorosos. Eu vou chamar o hino que vocês gostam. Eu poderia pedir para vocês chamar, mas é possível que 2, 3 chamassem o mesmo. Então eu vou chamar um hino para o final. Se vocês tiverem revelação, vocês já vão descobrir. É o hino que a maioria da mocidade gosta de cantar. Um dos servos vem aqui fazer a oração do agradecimento. E também peça ao Senhor, o servo que vier aqui, que faz o que ele falou pela palavra hoje. Se vier aqui também fizer uma oração fraquinha, desanimada, não vai valer. E vocês ajudem na comunhão. Não é ficar aí mudo, calada, não tem... Reaja. Vão glorificando a Deus. Pode ser que nisto, com a anistia, venha uma misericórdia de Deus e algum dom para todos nós. Unidos agradeçamos a Deus em oração. Vem aqui um servo de Deus para agradecer. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao teu nome.